Buenas. Nessa sessão, a gente vai falar de carteira de projetos de investimento, como escolher, como definir uma carteira de projetos, dado uma amostra de projetos de investimento que foi fornecida pela área técnica, pelos vários departamentos, seções, divisões da empresa, e como tratar situações, por exemplo, como de racionamento de capital. O que é um racionamento de capital? Infelizmente, os recursos são finitos, então a gente não vai ter, por exemplo, dinheiro para fazer todos os bons projetos de investimento que a gente gostaria. E isso acontece muitas vezes porque o custo de capital, as taxas de juros estão muito altas no determinado momento, ou a gente pode ter até um problema de liquidez na economia ou dos investidores, que não vão ter os recursos necessários para prover para o investimento. Então, essas são situações bastante comuns de racionamento de capital que a gente tem que saber como lidar na hora de fazer a escolha de projetos de investimento, sempre com a ideia que a gente tem como objetivo maximizar a riqueza, maximizar o valor para os acionistas, para os sócios, os cotistas da empresa e demais investidores, ou melhor, os demais stakeholders, que isso podem ser mais restrições que se coloca na hora de decidir quais os investimentos vão ser feitos. Então, vamos discutir como trabalhar dessa forma. Então, primeiramente, uma carteira de projetos de investimento, as áreas técnicas. Então, primeiramente, reunir os projetos das áreas técnicas, das seções, dos departamentos que precisam fazer, que têm os projetos para serem realizados. Então, reunir os projetos e calcular as medidas de avaliação, VPL e outras. Sempre VPL tem que ser calculado. VPL é a medida de criação de valor, então aí vem justamente a segunda regra aqui. Só uma coisa, quando reunir esses projetos de investimento para avaliar, não precisa fazer isso todo mês, toda hora, mas assim, é até aconselhável, para ter até mais projetos para fazer comparação, fazer isso 1, 2, 3 vezes por ano. Não precisa ser uma decisão mensal, mas é interessante escolher algumas datas até para as áreas e divulgar o cronograma, até para as áreas, as divisões, departamentos se organizarem, prepararem os projetos, levantarem os dados, fazerem os cálculos. Então, estabelecer assim, olha, a cada 4 meses no ano, a cada 2 meses no ano, aliás, a cada 2 vezes no ano, você separa as datas para juntar os projetos e fazer a avaliação. Depois disso, segundo passo, retirar os projetos com VPL menor do que 0. VPL menor que 0 quer dizer que você vai destruir valor. Então, assim, esquece esses projetos. Só cuidado. E aí, vou colocar aqui, porque a gente tem alguns projetos que são obrigatórios por causa de legislação de segurança, a questão ambiental, tem alguns desses projetos que vão dar VPL negativo. Então, assim, você não espera ganhar dinheiro com eles, mas tem que fazer. Então, cuidado com os projetos que são obrigatórios. Então, tem uma legislação ou tem questões que envolvem a sociedade, o meio ambiente, que a gente tem que olhar com mais carinho. Então, vou colocar a questão do ESG aqui, questão da sustentabilidade. E aí, o que fazer com esses projetos? Esses projetos têm que ser tratados à parte. Então, a gente não vai olhá-los dentro da carteira como um todo. Então, é o seguinte,
tem que gastar aquele dinheiro por uma questão de segurança, por uma questão ambiental, tem. Então, aquilo ali, praticamente, você não tem que tomar decisão. Já separa aquele dinheiro e coloca ali, ó, vou ter que fazer isso daqui. Tá ok? Você vai ter que decidir os outros. Muito bom. O próximo passo você vai ter que separar e avaliar os projetos que são mutuamente excludentes. Então, tem aqueles projetos que são mutuamente excludentes, mutuamente exclusivos. O que são esses projetos mutuamente excludentes ou mutuamente exclusivos? São projetos onde, se eu aceitar um, eu rejeito o outro, e vice-versa. Então, eu separo e avalio separadamente isso daí, esses projetos mutuamente excludentes. Eu seleciono, então, tenho duas alternativas, vejo qual das duas eu vou fazer, e aí e considerar o melhor entre eles, entre cada par deles, melhor falando, cada par. Então, tenho dois projetos mutuamente excludentes, eu olho ali, comparo um com o outro, escolho o melhor e vou fazendo isso daqui, e só vai ficando esses melhores dos mutuamente excludentes aqui na minha amostra. Aqui também, atenção para os projetos de vidas diferentes. Ou seja, aqueles que têm prazos diferentes. E aí, nesse caso, a gente vai usar o custo anual equivalente, ou valor anualizado equivalente, como técnica para avaliar esse daí, comparar esses projetos, que a gente tem até um outro vídeo falando sobre isso. O custo anual equivalente, pega o VPL, que já foi calculado no primeiro passo, e transforma isso numa anuidade. Então, olho, separo os mutuamente excludentes, avalio separadamente par a par, o melhor vai ficando, o outro vai caindo fora aí dessa carteira. Eu tenho que terminar com uma carteira deve restar na carteira somente projetos independentes. Posso ter projetos dependentes um do outro? O que são projetos independentes? O projeto independente quer dizer o seguinte: eu tenho um projeto bom, outro projeto bom. Se os dois forem viáveis, ou seja, VPL positivo, e eu tiver dinheiro, faço os dois. Tá ok? Um projeto dependente quer dizer que, para fazê-lo, eu preciso aceitar algum outro antes. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Posso ter alguma relação de dependência? Pode. O ideal seria, até para não correr o risco de você acertar, vamos dizer, aceitar o projeto dependente e não aquele que deve ser, vamos dizer, ser feito anteriormente, o ideal é você fazer essa análise antes. Então, ver o seguinte: olha, vale a pena aceitar um e outro. É como fazer essa análise aqui dos mutuamente excludentes. E projetos que têm alguma relação de independência, é bom, por exemplo, fazer o seguinte: fazer cenários. Olha, aceito só o primeiro, aceito o primeiro com o segundo, como se fosse um projeto só, e compara.
tá ok? Aí trato como se fossem projetos mutuamente excludentes. Até porque pode ser não compensar fazer uma coisa com a outra, assim, o segundo é melhor, mas o primeiro não, mas eu só posso fazer o segundo se facilitar o primeiro, então aí é uma coisa que não faz sentido. Muito bom, feito isso, eu estou com uma carteirinha, cheguei no ponto 4 aqui com uma carteirinha de projetos independentes. Aí a gente vai tratar a questão, o quinto passo aqui, é tratar o racionamento de capital. Esta é a última etapa. E aqui é o seguinte, para tratar o racionamento de capital, uma ideia, ou melhor, uma medida que foi criada foi justamente usar uma coisa chamada índice de lucratividade ou Profitability Index. Isso daqui é pegar o VPL e dividir pelo investimento inicial, tá ok? Alguns, vocês podem encontrar isso aqui, pegar o VPL e trazer a valor presente os fluxos, ou melhor, fazer a soma dos valores presentes de todos os fluxos negativos, que inclui o investimento inicial. Essa é uma outra alternativa que vocês podem encontrar por aí na literatura. A ideia aqui de usar esse índice de lucratividade é a seguinte, eu vou ter projetos de portes diferentes, então eu vou querer fazer o quê? Procurar maximizar a relação entre o VPL gerado sobre o investimento. Mas aí a gente tem algumas distorções aí. Que distorções? Então, por exemplo, projetos pequenos exigem menos recursos, têm menos custo, menos estrutura, menos estrutura de despesas para tocar o projeto. Então, normalmente, eles têm um índice de lucratividade melhor ou maior do que grandes projetos. Além do mais, o índice... Só que é o seguinte, se você fizer um projeto pequeno, você vai ganhar menos dinheiro. Além do mais, o índice de lucratividade ele tem um problema. Se você usa para escolher projetos esse índice, ele ignora, por exemplo, boas alternativas que vêm, ou racionamento de capital, ou falta de racionamento de capital, que vem nos períodos seguintes. Quando eu tenho uma carteira de projetos, o que acontece? Eu faço um projeto hoje, e no futuro eu vou começar a ganhar dinheiro. E esse dinheiro do projeto eu posso usar para reinvestir em novos projetos aí, que eu poderia já ter aceito e começado a trabalhar. O índice de lucratividade não captura isso. Então, ele só vê daquela data. Então, ele é falho e, por isso, a gente não recomenda como medida. Essa recomendação não é só nossa, isso é uma recomendação aqui geral. Então, como que deve proceder a escolha? Vamos procurar maximizar, ou seja, procurar o maior VPL possível, tá ok? Considerando as restrições que a gente quer colocar dentro da organização. E a gente usa algum sistema para fazer todo esse processo de otimização. Isso daqui no Excel, a gente pode usar uma ferramenta simples, disponível, que é o Solver, que eu vou mostrar para vocês. E vou, inclusive, mostrar um exemplo onde não funciona o índice de lucratividade.
Mas o Solver é uma alternativa que está aí disponível no Excel, simples, funciona bem. Se alguém tiver uma carteira de projetos muito grande, com muitas restrições, algo mais complicado, com diversos níveis de liberação de capital no meio do caminho, ou racionamento de capital no meio do caminho, talvez vai ter que procurar uma ferramenta de otimização mais poderosa. Mas o Solver, na maioria dos casos, assim, ele, depois de fazer todas essas limpezas aqui, ele resolve. E ele resolve também porque ele permite colocar até essa questão do projeto obrigatório. Então, na minha carteira de investimento, eu já posso incluir esses cuidados aqui, ó, esses projetos obrigatórios e tal, que tem que fazer por algum motivo, eu posso adicionar aqui no meu problema de otimização, como se fosse lá uma restrição do Solver, tá bom? Então, vamos lá para o Excel. Eu tenho esses 4 projetos aqui que eu coloquei como exemplo. Investimento de 110, 55, 55, o fluxo de caixa de cada um e a taxa mínima de atratividade. Aqui eu vou calcular o valor presente líquido, o VPL deles. Então, eu uso a função VPL do Excel, informo a taxa, e aí pego aqui a função VPL, o primeiro parâmetro é o fluxo da data 1, marco até o fluxo da data 2, e aqui fora da fórmula eu tiro o investimento inicial. Então, eu vou fazer isso daqui para cada um deles. Aqui eu vou calcular o índice de lucratividade, só para a gente conhecer e ver. Então, o índice de lucratividade, ele vai ser o VPL dividido pelo investimento inicial. Como o investimento inicial está com sinal negativo, eu vou colocar o menos aqui na fórmula, justamente para ajustar, para dividir o VPL pelo valor positivo aqui do investimento. Então, aqui, o índice é 2,28, 3,16, 2,79. Esse último aqui deu erro porque eu não tenho esse investimento. Então, na verdade, eu vou pegar... O investimento está ocorrendo só no ano 1. Então, eu vou pegar o investimento aqui do ano 1 e vou trazer a valor presente, usando a TMA, para a data 0. Então, o que eu fiz aqui? Eu estou pegando... Deixa eu só ajustar aqui a célula, pronto. Estou pegando o VPL e estou dividindo pelo investimento aqui. Ó. O VPL já está na data 0, está aqui na data inicial. Estou pegando aqui esse investimento 350 e trazendo para a data 0 aqui, para ajustar o índice de lucratividade que a gente tem aqui no projeto. Muito bem. A partir de agora, deixa eu só formatar para ficar bonitinho aqui. Então, o VPL aqui é a nossa medida principal. Isso aqui, vou colocar essa lucratividade. Ele tem problemas que a gente vai discutir. E aqui eu vou fazer a alocação. Então, alocação. Então, o que é essa alocação? Eu quero saber, nessa célula, eu vou dizer qual dos projetos eu vou fazer. Então, por exemplo, aqui, então, vou colocar 0, 0, 0, 0 na alocação. E aqui eu vou fazer o somar produto do VPL com as alocações. Quando eu faço esse somar produto do VPL com alocação, ele já está multiplicando os projetos escolhidos aqui pela alocação, tá certo? Pelo respectivo VPL. E aí eu vou ter o VPL da carteira. Então aí eu tenho o VPL da carteira.
Então, tá aqui. E aqui eu vou colocar outras somas. Então, investimentos, ou os fluxos, já multiplicando pela alocação também. Por que eu preciso fazer isso daqui? É o seguinte, eu preciso relacionar cada um dos investimentos que eu faço com a respectiva alocação, porque eu vou determinar um valor total de investimento que eu quero alocar. Então, está aqui. E eu vou fazer a mesma coisa para esse fluxo aqui de caixa. Já vou explicar por quê, mas também vou relacionar esse fluxo de caixa com a alocação aqui. Muito bom. Então, feito isso tudo aqui, o que acontece? Se eu usar, por exemplo, o índice de lucratividade como referência, como eu tinha comentado, o índice de lucratividade eu vou procurar sempre o quê? A melhor, ele relaciona o VPL com o investimento. Então, eu quero sempre o maior índice de lucratividade possível. Para isso, alguém ia alocar aqui, ó, 100% nesses projetos, nos projetos, e eu vou considerar aqui, eu não falei para vocês, ó, racionamento ou capital disponível para investimentos, vou dizer que é 110. Então, está aqui, esse é meu capital disponível para investimentos. Aqui um laranjão. Quer dizer, eu tenho 110 para gastar. E aí, o que acontece? Se eu olhar aqui, vou escolher os maiores índices de lucratividade. Quais são os maiores índices? Esses dois projetos aqui, cenoura e nabo. Tem os maiores. Só que se a gente olhar o seguinte, olha, alocando o meu dinheiro, meu capital aqui, 110 nesses dois, gastei 110, olha aqui, ó, gastei no total 110, a soma desses dois. Tem os maiores índices de lucratividade? Tem. Agora vem a questão, tem o maior VPL? A soma do VPL desses dois está dando aqui embaixo, ó, 327. Só que veja o seguinte, se eu tivesse escolhido os projetos abacaxi e pepino, o investimento inicial deles seria o quê? 110, tá certo? E eles dariam em conjunto, somando aqui, um VPL agregado dos dois de 428, que é maior do que fazer os projetos cenoura e nabo. Ou seja, fazendo esses dois projetos aqui, eu estaria, o abacaxi e pepino, eu estaria contemplando o meu capital disponível, que hoje é 110, teria um VPL maior na soma do que fazer o cenoura e nabo, e mais, olha o que acontece. Mas eu tenho que investir 350 aqui no período 1 do projeto pepino. É verdade. Só que repare que o projeto abacaxi, no primeiro ano, ele dá 360. Ou seja, o fluxo de caixa do projeto abacaxi já pagaria todo o investimento do projeto pepino e sobraria. Ou seja, daria, mesmo que os investidores não quisessem colocar mais dinheiro, a gente conseguiria um valor maior, ou melhor, conseguiria viabilizar o projeto pepino. E com isso teria um VPL melhor fazendo esses dois. Tá ok? Então, isso não é capturado, isso é a falha do índice de lucratividade. Por isso, a gente vai ignorar aqui o índice de lucratividade, e para fazer a alocação, como que a gente poderia fazer isso de uma maneira automática? Ou pode fazer análise na mão mesmo, quando a gente viu, ou eu vou usar aqui o Solver. Então, entro aqui, dados, clico então aqui no Solver, e o Solver ele que vai resolver um problema de otimização, maximização.
Então, primeiro tem que definir um objetivo. O que é o objetivo nosso? É ter o maior VPL possível dentro das restrições que a gente vai colocar. Então, eu vou clicar aqui na célula do VPL vezes a respectiva alocação de cada projeto. Escolho aqui a opção de maximizar. E aí ele pergunta, alterando que células? Então, eu vou alterar essas células de alocação. Então, eu tenho que mexer aqui na alocação, então, nessas células, e eu preciso, a partir daí, colocar algumas restrições. Por exemplo, olha, eu não quero alocar 50%, 25%, 33% no projeto. Então, vou adicionar a primeira restrição, é que os valores deste intervalo da alocação, eles têm que ser números inteiros. Tá ok? Então, adiciono essa restrição. A próxima restrição que eu vou colocar é que seguinte, a soma aqui das multiplicações entre os investimentos e as respectivas alocações, que a gente já tinha preparado antes, ela tem que ser, pelo menos, igual a 110, então, ou menos 110. Então, eu posso, da maneira que eu estou escrevendo, eu posso colocar menos 90, menos 50, tá ok? Se quiser, eu posso forçar uma alocação de 110. Então, posso colocar aqui, mudar para igual. Quero alocar exatamente 110, que é o capital. Às vezes, a gente não consegue exatamente isso. Por isso, é o que eu coloquei aqui, o valor o maior ou igual a menos 110, que aí eu posso alocar menos 100, menos 90, assim por diante. Adiciono essa restrição. E eu vou dizer o seguinte, vamos dizer, faz de conta que os meus investidores falaram para mim, Ricardo, seguinte, na data 1 aqui, se você precisar de um 10zinho, eu te arranjo. Então, legal. Então, olha, isso daqui eu vou dizer que pode ser maior ou igual, a soma desses fluxos do ano 1 com as respectivas alocações, pode ser maior ou igual a menos 10. Quer dizer que soma o projeto, cada um dos valores dos projetos do dinheiro que eu vou receber no primeiro ano, com a respectiva alocação. Pode ser que sobre dinheiro, se faltar 10, eu vou ter aqui. Dou OK e pronto. Está aqui o nosso problema de otimização. E aí é o seguinte, estou escolhendo o método simplex porque a gente não tem nada aqui ao quadrado, ao cubo, tal, é algo mais linearzinho. Se fosse um problema de alocação de carteira de investimento, aí a gente já tem uma programação quadrática, e aí alguém poderia usar esse outro método não linear, mas aqui funciona o simplex tranquilo para projetos de investimento, normalmente funciona. E aí eu só vou mandar resolver, e vamos ver o que ele vai dar de recomendação para a gente. Vou lá encontrou uma solução. Beleza, vou dar OK. Vou fechar aqui a janelinha. Qual que foi a solução que ele deu? Olha aqui, aloca aqui nos projetos abacaxi e pepino. Então, marcar aqui. E veja que ele alocou 100%. Por que 100%? Porque é igual a 1. Então, ele colocou 100% no projeto abacaxi, gastou 110 no projeto abacaxi. No pepino não tem nada hoje, mas veja aqui, somando a alocação, o que eu recebo no primeiro ano do projeto abacaxi e o que eu tenho que gastar aqui no pepino, os dois ainda dão um valor de 10. Lembra que eu tinha até colocado aqui no solver, vem aqui dados no solver, que eu tinha colocado, olha, a restrição podia ser até negativo em 10. Beleza, não precisou usar isso, sobrou um dinheirinho. Isso, inclusive, o método do índice de lucratividade não enxerga, por isso que a gente não usa esse método. E aqui a gente está vendo que estamos com VPL muito maior, aqui 428, contra a soma desses dois projetos, Cenoura e Nabo, que dá um VPL de 327. Então, dessa maneira, a gente conseguiu gastar os 110 de hoje, fazer uma alocação melhor. Já sabemos que no próximo ano a gente vai investir no projeto Pepino. E, assim, maximizamos o valor presente líquido da carteira. Ali no solver também a gente pode criar outras restrições e assim por diante,
para colocar a realidade, mais restrições de outros fluxos ou limites. A gente pode colocar alguma coisa, por exemplo, olha, é obrigado a investir naquele projeto, tá ok? Espero que tenha ficado claro como que é o roteirinho para trabalhar com uma carteira de projeto e como lidar, inclusive com uma ferramenta como um Solver para fazer para tomar a decisão de quais projetos a gente deve escolher, sempre com o objetivo de maximizar o VPL. O Solver é uma ferramenta bastante interessante e vale a pena dar uma brincada com ele. Vocês às vezes vão perceber que não funciona uma coisa ou outra. Para esses casos, assim, muda às vezes os parâmetros, ou olha o sinal da restrição, ou digita às vezes o valor ao invés de colocar uma célula, porque aí são às vezes probleminhas do Solver. Ou muda às vezes, ao invés de, por exemplo, do simplex, muda para o modelo não linear, que pode ter alguma coisa diferente, que ele precisa ter assim, um outro algoritmo para chegar na solução. Tá bom? Até mais!